que junto com o professor Lúcio Valente, a gente vai dar o desenvolvimento para a elaboração de uma peça nota 10, uma peça para você que vai fazer o concurso da Polícia Federal. Ok? Como o professor Lúcio já adiantou, o que ocorre? Já no primeiro dia, ou seja, na primeira fase do seu concurso, você vai ter que elaborar essa peça. E existe uma grande dificuldade nessa questão de peça, por quê? Porque não é algo que você aprende em faculdade, já começa por aí, né? Lá na sua faculdade de Direito, você faz o estágio supervisionado, em que você aprende a fazer petições, né? Tanto na seara civil quanto na seara criminal, trabalhista, etc. Entretanto, você não aprende a fazer essa peça prática para delegado, você não aprende a sentenciar, você não aprende a fazer uma denúncia no Ministério Público. Então, quando se chega em determinadas fases deste concurso, há necessidade de aperfeiçoamento específico de conteúdo, né? Então, quem está fazendo prova para a magistratura tem que aprender a sentenciar, não tem jeito. Quem está fazendo prova para o Ministério Público tem que aprender a fazer denúncia. E quem está fazendo prova para delegado de polícia tem que aprender algumas peças privativas para delegado de polícia. Dentre elas, as representações policiais. Então, neste curso aqui, nós vamos ver as principais peças que podem cair no seu concurso, sempre voltado para a Polícia Federal, tá? Entretanto, não só isso, porque nessa primeira aula agora, que está aberta a todo mundo, você que está me assistindo aí e vocês que estão me assistindo aqui no Instagram, vocês vão aprender um modelo geral para fazer uma peça. Então, você que assistir só a aula 0, você já vai ter condições de pensar como se faz uma peça para delegado de polícia, para esse concurso de delegado de polícia federal. Ok? Então eu vou jogar aqui na tela para a gente começar a ver algumas questões relativas a... Só um segundo. Aqui. Começar aqui não nessa aula 0, não. A aula 0. Aqui. Pronto, está aqui. Deixa só na tela, né? Porque... Só na tela, só na tela. Beleza. Aula 0. Essa não. Uhum. Beleza. Fechou. Olha só. Então aqui a gente começa o que está aqui escrito como aula 1, porque a gente está ministrando essa aula tudo junto, né? A aula 0 e a aula 1. Então veja só, eu coloco aqui primeiro dessa natural necessidade de o concurseiro se especializar quando ele vai realizar um concurso para delegado de polícia. Não só em relação ao direito, mas em relação a essas práticas policiais cartorárias. Então olha só, primeiro, é aquilo que eu já tinha falado, não são abordados nos bancos da faculdade. Segundo, porque poucas unidades da federação permitem a prática de estágio supervisionado em delegacias. Aqui no DF, por exemplo, isso não existe. Existem alguns lugares, como São Paulo, que existe essa possibilidade. Aqui no DF a gente não tem. Então, para delegado de polícia federal, também não tem. Então, como é que se aprende a fazer isso? São em determinados cursos que você consegue ter esse tipo de ensinamento. Segundo, terceiro, aliás, porque não existem tantos materiais acerca deste tema, né? Se você for procurar, de 10 anos para cá é que tem tido mais coisa, mas anteriormente você não tinha. E aí ficava esse ato para você aprender esse tipo de situação. E por fim, a razão do sigilo. O que ocorre? Existem determinadas pessoas que vêm me pedir peça. Ah, me dá uma peça daquela representação que você fez em tal caso. Eu não posso. Não posso fornecer essa peça, tá? Sobretudo quando a pessoa menciona o caso, então, fica difícil de você conseguir, por mais que você tenha um amigo delegado de polícia, que ele te passe determinadas informações em razão desse sigilo. Então, este nosso curso aqui, ele é montado tão somente, óbvio, por citações hipotéticas, mas que se assemelham muito a situações reais, ok? Então, além disso, tá? E essa peça prática aqui, ela pode ser a grande diferença entre a sua aprovação e a sua reprovação. Pode ser a diferença entre, como eu sempre digo, chorar na sarjeta do boteco da esquina ou comemorar tomando champanhe em Dubai. Então, você é que vai decidir, ok? É claro que você tem que dar bastante atenção para esse conteúdo. Então, olha só. Partindo deste pressuposto, nós criamos um modelo, tá? Uma forma, um método, na verdade, nós sistematizamos isso aqui e criamos um método para que você consiga elaborar qualquer peça. Não haveria possibilidade em um curso regular, em tão pouco tempo, já que o concurso da Polícia Federal teve o edital lançado há pouquíssimo tempo, que nós esgotássemos todas as cautelares possíveis de cair na prova. Não existe possibilidade de se fazer isso. Entretanto, nós criamos um modelo, a partir de uma sistematização, que você vem e pode trabalhar qualquer peça.
Com esse modelo aqui, você consegue fazer qualquer representação de um delegado de polícia, qualquer uma. E nós vamos trabalhar as 6 principais para o concurso da Polícia Federal, tá? Conforme aquela programação que o professor Lúcio Valente já havia passado para vocês. Então, olha só, diante dessa sistematização, o que vocês precisam fazer, tá? Primeira coisa, memorizar o quadro sinótico das principais cautelares. É importante que você saiba o quadro e as fundamentações legais. Por quê? Porque isso você vai colocar no seu preâmbulo. Isso é muito importante. Depois, você tem que ler atentamente a questão da prova, está escrito aqui, para quem está me seguindo aqui na tela. Ler atentamente as questões da prova e decidir qual é a peça cabível. Por que vai ser fácil você decidir qual que é a peça cabível? Porque você já vai ter memorizado o quadro sinótico das cautelares. Então, diante daquela sua memorização, você vai, diante do caso concreto, decidir qual é a cautelar correta. E depois usar o modelo Coringa, né, o modelo de peça Coringa que a gente vai elaborar ponto a ponto aqui. Tá? Então, uma representação ela tem que ter alguns requisitos, algumas partes que nós vamos trabalhar exaustivamente aqui. Então, olha só. Quais são as principais cautelares? Estão aqui, ó. Tá? As principais cautelares. Opa, vamos lá para frente. Vai ficar mais fácil, né? Cadê? Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, essas são as principais cautelares que podem existir lá na sua prova, tá? Para delegado de Polícia Federal. Então, antes de mais nada, vamos conversar uma coisa aqui. O que é uma cautelar? Para que ela serve? Para que serve uma representação policial? Então, vamos por partes, tá? Primeira coisa, quando chega uma ocorrência para o trabalho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, da Polícia Federal, como é que isso funciona, tá? Você tem lá uma notícia de crime, e o delegado recebe essa notícia, tá? Essa é a forma mais comum, através de uma ocorrência. Ou pode ser uma denúncia apócrifa, enfim. O delegado recebe isso. E aí é feita inicialmente uma verificação de procedência das informações, que é o que eu trago para vocês aqui, ó, que é a VPI. Tá? Então olha só. Vou diminuir um pouquinho, chegar aqui. Olha só. Você tem isso aqui, ó, a notícia de um fato aparentemente criminoso, depois você vai para a verificação de procedência das informações e a instauração de um inquérito policial ou outro procedimento investigatório. Por quê? Porque, por exemplo, nos casos da Polícia Civil, você tem aqui a possibilidade de uma apuração em relação ao ato infracional, que não é um inquérito policial. Você tem determinadas apurações que se dão através de termo circunstanciado. E não é um inquérito policial, por isso que eu coloco aí. Então, qual é o objetivo do inquérito policial? E aí algumas pessoas que seguem uma doutrina mais antiquada, vamos dizer assim, não vamos nem chamar de tradicional, dizem que o objetivo da investigação é fornecer ao membro do Ministério Público a possibilidade de sua convicção, ou seja, a formação de sua opinião de delito. Errado. Tá? Errado. O objetivo da investigação não é esse. O objetivo da investigação é, através da apuração da melhor verdade possível, e nem sempre isso acontece, você apontar materialidade, autoria e circunstâncias. É para isso que serve, então, a investigação. Esses são os objetivos da investigação. Tá? Materialidade, autoria e circunstâncias. Então, quando você está trabalhando uma investigação, basicamente o que você tem que saber? Isso aqui, ó. Tá? O que, quem, quando, por quê, como, onde e com o auxílio de quem? Ou com que auxílio? Isso se chama epitâmetro de Quintiliano. Então, epitâmetro de Quintiliano é isso aí, ó. São perguntas que devem ser respondidas na sua investigação. E quando você consegue responder essas 7 perguntas, o que acontece com a situação? Você consegue dizer autoria, materialidade e circunstâncias. Tá? Então, é para isso que serve a sua investigação. Você, quando for delegado de Polícia Federal, é isso aqui, é esse trinômio aqui que você vai precisar trazer. Tá? Muito bem. Então, existem, tá, diversas diligências que o delegado de polícia, deixa eu colocar aqui um pouquinho na tela aqui para eu gesticular para vocês. Na cara. Olha só. Então, o que acontece? Existem inúmeras diligências que um delegado de polícia ele pode determinar
para que se traga o objetivo da investigação, para que você consiga revelar o objetivo da investigação, ou seja, apurar materialidade, circunstâncias e autoria. Então, dentre essas, né, nós temos, por exemplo, a apreensão de câmeras. Tá? O delegado determinou que em um local que tenha sido prática de um crime, que se pegue as câmeras para saber se fulano entrou, se fulano entregou um documento a Beltrano. Então, é possível essa apreensão dessas câmeras. É possível, isso geralmente acontece mais no contexto da polícia civil, abordagem na rua, tá? Para que você faça uma busca pessoal diante de uma fundada suspeita. Todos vocês sabem, já leram no Código de Processo Penal. É possível também que se o delegado ele determine, por exemplo, a realização de campanas. Olha, eu quero que os agentes de Polícia Federal, fulano, beltrano e ciclano, fiquem em determinado local para conseguirem visualizar através dos sentidos se uma determinada pessoa saiu de casa tal hora. Tá? Por quê? Porque se tinha a informação de que essa pessoa se encontraria com outro alvo da investigação. Tá? Então, existem inúmeras diligências que podem ser determinadas pelo delegado de polícia. Ele pode determinar, por exemplo, uma análise de vínculo com base em fontes abertas. Eu quero saber se o professor Lúcio Valente é amigo nas redes sociais do professor Marcelo Zago. Tá? E aí então os agentes de polícia vão e começam a vasculhar a internet, essas redes abertas, e falam, olha, o professor Marcelo Zago sim, é amigo do professor Lúcio Valente, inclusive ele comentou tais fotos assim, assim, assado, do professor Lúcio Valente. Tá? Isso está em fontes abertas. Ok? Agora, acontece o seguinte, é que em determinadas investigações, tá, algumas dessas diligências, elas necessitam de autorização judicial por expressa previsão constitucional ou legal. Tá? Então vamos lá. Há a necessidade, diante do meu caso concreto, de se apreender documentos que estão na casa de tal pessoa, segundo apontou a investigação. Eu não posso entrar na residência do sujeito sem autorização dele. Então o que eu faço? Eu solicito ao juiz, eu represento ao juiz, vamos utilizar a palavra correta, eu represento ao juiz pela expedição de um mandado de busca e apreensão. Então, quando a gente consegue entender isso, você consegue perceber que boa parte dessas representações, dessas cautelares, elas surgem neste contexto. Ou seja, diante da necessidade de autorização judicial para a prática de determinadas diligências. Tá? Então, vou voltar aqui, ó, na tela. Ó. Então, diante disso, nós temos aqui, ó, tá, as diligências investigativas comuns, listei aí algumas para vocês, ó, dentre as quais já havia falado, e as judicialmente condicionadas. Tá? Isso aqui serve para quê? Para investigação. Ó. Mandado de busca e apreensão, a prisão temporária serve à investigação, a interceptação telefônica. Então, no final das contas, você, além dessas aqui, você tem algumas outras, tá? E eu dividi aqui desta maneira. Ó. Nós temos, primeiro, as cautelares para preservação da prova, tá? Que são as cautelares investigativas. Você tem busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação de sistemas de informática e telemática, prisão temporária, quebra de sigilo financeiro. Tá, falta um F aqui, né? Financeiro. Tá no PDF. Não, tudo bem, depois a gente corrige. Identificação criminal. Aí você tem as cautelares reais, que se referem a bens, né? Sequestro de bens móveis, sequestro de bens imóveis. Aí você tem as cautelares de preservação de direitos. Prisão preventiva, as medidas cautelares da Lei 12.403, o exame de insanidade mental, suspensão de permissão ou habilitação, busca e apreensão de adolescente e as cautelares especiais, que são aquelas advindas da Lei de Organização Criminosa e infiltração de agentes em crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, né? Recentemente adicionado ali o ECA. Então, trago aí para vocês, inclusive, a lista, tá, destas cautelares. E aí vem a pergunta, o que é representação? Representação é um requerimento? Não, representação não é um requerimento. Tá? Representação, portanto, como eu coloco aqui, é diferente de requerimento. Por quê? Porque o delegado de polícia, quando ele representa, tá, ele está sendo imparcial, então ele não está requerendo, porque ele não é parte. Basicamente, quando você faz uma representação ao juiz, o recado que você tem que dar para o magistrado é o seguinte, peraí, deixa eu colocar aqui para gesticular para vocês.
para falar diretamente aqui com vocês. Olha só, quando você está representando ao magistrado, o que você está fazendo? Você está dando um recado para ele. Você está falando para ele assim, ó, Excelência, diante da minha investigação aqui, eu cheguei até aqui. E nisso aqui que eu cheguei, eu tenho a certeza de que esse crime ocorreu, eu tenho indícios suficientes de autoria, tá? Que são os requisitos que já já o professor Lúcio Valente vai trazer aqui para vocês. Aí você fala, então, até aqui eu tenho isto. Para a investigação prosseguir de maneira eficaz, eu preciso de algo que só o senhor pode me dar. Por quê? Porque a Constituição não me deu esse direito. Eu preciso, por exemplo, ingressar na residência deste indivíduo sem autorização dele. Então, isso aqui, a Constituição diz que eu não posso fazer. Mas olha, Excelência, eu preciso disto, preciso agora, senão eu terei um grave e irreparável dano à minha investigação. Um grave e irreparável dano à futura ação penal. Ou um grave e irreparável dano a pessoas ou coisas. Basicamente, esse é o recado que você dá ao juiz. Aí você, ao final, diz, represento pela expedição do mandado de busca e apreensão na residência de Beltrano. Represento pela expedição do mandado de prisão temporária de Cicrano. Em razão disso, daquilo. Tá? Então, basicamente, é este recado que você dá ao juiz quando você elabora a sua representação. Tá? Então, vou voltar aqui na tela mais uma vez para a gente continuar trabalhando isso. Ó. Então, representar é demonstrar necessidade. Requerer, que é o que o membro do Ministério Público faz, é pedir legalmente. Tá? Então, olha só. Se liga aqui na sagacidade. Ó. Embora não caiba recurso, na prática é possível formular ao juízo representação por reconsideração, expondo novas conexões e argumentos, sobretudo se houver modificação do cenário. Tá? Então, concluindo essas simplesinhas aqui, representação, né? É um instrumento jurídico que tem por finalidade levar ao conhecimento do Poder Judiciário fundamentos que justifiquem a decretação de determinada medida cautelar. Tá? Então agora a gente entra aqui em elementos que qualquer medida cautelar tem que ter. Tá? Precisam estar inseridas na representação, portanto. Tudo bem? E aí eu passo a palavra então ao professor Lúcio, que vai trabalhar aqui, tá, esses elementos. Ok? Legal, amigos. Legal. Excelente, então. Então, a gente, só voltando aqui um pouquinho, então, só para pegar o gancho aqui, o professor Marcelo Zago explicou, então, que a representação, ela é o direcionamento que se faz pela autoridade policial ao juiz, em que você demonstra ao Poder Judiciário a necessidade e justamente isso, né? A necessidade daquela medida para a investigação. Não é isso? Então, essa seria a representação. A diferença é que no requerimento, por exemplo, que é feito pelo Ministério Público, tem uma qualidade jurídica diferente por se tratar de, o Ministério Público, no caso, por se tratar de parte. Mas no ação penal privada, por exemplo, pode haver um requerimento do advogado, por exemplo, da vítima ou do representante da vítima, alguma coisa assim. Tá bom? Aqui a representação não tem uma natureza jurídica de pedido, né, é apenas uma demonstração dessa necessidade, e é isso que você tem que fazer na peça. Bom, quais seriam os elementos de qualquer medida cautelar e que precisam estar inseridas na sua peça? Quais são esses elementos essenciais e que precisam estar na sua peça? Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui especificamente, depois vocês vão ver a estrutura da peça. Aqui, gente, é muito importante que vocês entendam o seguinte. Essa aula aqui é importante que você já tenha lido. A gente está passando aqui nos pontos principais para esclarecer o que a gente acha que você precisa essencialmente saber quando produzir a peça. Mas tudo isso que a gente está falando está bem detalhado no material em PDF, tá bom? Então a aula aqui é um complemento e a gente aponta aqui os elementos mais importantes. Bom, olha só, aí eu coloquei esse gráfico aqui que é a estrutura de qualquer medida cautelar. Qualquer uma, seja civil, seja trabalhista, tributária, penal, não interessa. Isso tem que estar na sua peça e se você fez a prova da OAB, possivelmente já estudou isso aqui. Bom, o que nós temos aqui? O fumus boni iuris, ou o fumus comissi delicti, né, em direito processual penal. Geralmente se fala em fumus comissi delicti, mas não é errado falar fumus boni iuris, tá? Fumus boni iuris, vamos dizer que é o termo mais geral de qualquer cautelar, de qualquer ramo processual.
Mas em processo penal, se você usar o termo fumus commissi delicti, me parece mais direcionado ao próprio processo penal, porque a fumaça enquanto fumus boniuris seria a fumaça do bom direito, o fumus commissi delicti seria a fumaça do cometimento de um delito. E o periculo in mora, ou periculo in libertatis, periculo in mora, então, é o termo jurídico utilizado em todos os ramos do direito, e o periculo in libertatis tem mais relação com medidas cautelares de restrição de liberdade, uma prisão preventiva, por exemplo. Então a gente falaria em periculo in libertatis. Então, se você ficar em dúvida, pode mandar o periculo in mora aí sem problema, que você vai estar certinho, não está errado, tá bom? E a proporcionalidade do pedido. Proporcionalidade significa a adequação daquele pedido àquela finalidade que você busca. Então, por exemplo, se uma prisão temporária é suficiente e ela é adequada, então isso que você tem que demonstrar para o juiz, que aquilo é proporcional e é adequado. Tudo bem? Bom, esses elementos devem estar presentes em sua peça. Sabendo que passou por esses fundamentos, sua peça está no caminho certo, como nós colocamos no material. E aí eu coloquei um gráficozinho aí do fumus boniuris, né, ou fumus commissi delicti, o que você tem que descrever basicamente no fumus boniuris. Fatos, descrever os fatos, descrever o direito e mostrar que esse direito é claro, ele é evidente em relação a esses fatos. O periculo in mora significa que aquele perigo é grave, ele é provável, ele é irreparável. O Zago gosta de dizer que você tem que chegar para o juiz e falar: eu preciso disso agora, excelência, porque senão vai dar M. Senão o cara vai fugir, o cara vai destruir provas, ou eu não vou conseguir reunir os elementos que eu preciso. E aí isso tem que estar na sua peça. E o pedido, que aí sim você vai identificar a proporcionalidade, a suficiência e a adequação desse pedido. Tudo isso nós vamos fazer passo a passo, peça por peça. E aí o Zago até colocou aqui um se liga na sagacidade. Ele diz assim: embora não seja comum cobrar que esses elementos sejam destacados de forma explícita na sua peça, é importante que constem pelo menos os fundamentos de se conhecer o fundamento legal das peças, qual seja diferencial na análise pelo examinador. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha só. Deixa eu trazer aqui para a câmera. O que acontece? Muitas vezes e isso acontece na prova da Polícia Federal, acho que são 90 linhas, né? Então você não vai ter tantos problemas. Mas às vezes as pessoas não gostam de identificar com, vamos dizer, um título, né, do fumus commissi delicti. Isso não é essencial, nós vamos mostrar isso para você na sua peça, mostrar como você pode driblar isso ou colocar na sua peça. Mas isso precisa estar na sua peça. Ou seja, a informação precisa estar na sua peça. Ou seja, você tem que destacar na sua peça os elementos básicos de qualquer cautelar. Ou seja, você precisa provar a existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Beleza? Legal, então. Deixa eu voltar aqui para a tela. Opa, essa. Legal. Bacana, então. Então, do fumus commissi delicti ou fumus boniuris. Lúcio, se eu colocar fumus boniuris eu vou errar, vai estar errado? Não, não é isso não. No fumus boniuris é o termo geral, é o termo em latim, que em geral se usa para as cautelares. Mas, para o direito processual penal, em geral, se prefere o fumus commissi delicti. Mas não vai estar errado, tudo bem? Então, o que é o fumus commissi delicti? Olha aí nesse gráficozinho aí. No fumus commissi delicti, eu costumo dizer que você precisa demonstrar o precisa. Precisa. Deixa eu escrever aqui no... Tem lá. Tem lá? Tem mais à frente? Uhum. Como você é eficiente, Zago. Então está aqui, o precisa. Então, depois eu vou mostrar o que é o precisa, que é o mnemônico para você memorizar. No fumus commissi delicti, você vai ter que demonstrar na sua peça a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Gente, regra geral... Você prova a existência do crime e você indica a autoria. Ok? Você prova a existência do crime e indica a autoria. E você vai ver na sua peça, quando a gente estruturar a peça, que você vai seguir essa sequência. Primeiro você demonstra para o juiz que o crime existiu e depois você demonstra que existem indícios que aquele crime que está provado que existiu foi cometido provavelmente por fulano ou cicrano.
Beleza? Então, a prova da existência do crime. Lúcio, como é que eu vou provar a existência do crime na minha peça? Nós vamos fazer isso juntos, tá? O Zago, principalmente, vai trabalhar com vocês em cada peça, mas basicamente, no sentido bem amplo aqui, principalmente se prova a existência do crime com provas materiais, com provas técnicas, científicas, com laudos e tudo mais. Tudo bem? E indícios suficientes de autoria. Também há vários elementos de investigação que indicam a autoria. Prova testemunhal, o próprio interrogatório do suspeito, uma confissão, né? Enfim, vários elementos que podem levar aos indícios suficientes de autoria. E em cada situação nós vamos apontar isso para vocês em cada peça, porque a gente vai construir a peça juntos, né? Vocês vão ver uma peça pronta e ela vai ser comentada passo a passo. Então isso aqui vai ficar massificado na sua cabeça. Beleza? Então, a existência do crime deve estar provada. Então, preste atenção nessa diferença. A existência do crime tem que estar provada. Basicamente, nesse ponto, temos que mostrar que o fato indiscutivelmente ocorreu, diante do princípio da reserva legal, que o fato é definido como crime. Beleza? Como é que o computador quer jogar duro aqui comigo, Zago? Faz isso não. Não, agora foi aqui que eu não estava carregando. Beleza, então esse seria o fumus comice delicti. E aí está o precisa que eu falei para vocês aí, dentro do fumus, né? Precisa, que é a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, ok? Então, dentro dessa ideia, nós vamos ver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, ok? Legal, então. Já o periculum in mora significa que aquela medida ela é necessária e você tem que demonstrar para o juiz a urgência e a necessidade de que aquela medida seja decretada naquele momento e aquela medida, não outra medida, porque é ela que vai fazer a diferença na sua investigação. É ela que vai reunir os elementos necessários, né? Então você tem que demonstrar para o juiz que a sua peça ela é necessária porque existe um perigo. Por isso que chama periculum in mora ou periculum in libertatis, se você estiver falando de uma situação de prisão. Então você tem aí que esse perigo ele é provável, grave e irreparável. Mais uma vez, usando aqui o termo que o Zago usa excelência, eu preciso dessa medida agora, senão vai acontecer algo, o cara vai fugir, o cara vai destruir provas, ou eu não vou conseguir a informação da forma necessária para a investigação. E aí, não se preocupem, vocês vão aprender a fazer isso com muita tranquilidade. Senão a casa caiu, né? Senão a casa caiu. Beleza? É isso, então. Aqui no material existe essa informação. E, por fim, falar da proporcionalidade. Deixa eu trazer a tela aqui para mim, para eu explicar isso para vocês aqui. Olha só, gente. Bom, quando vocês tiverem contato com várias peças, né, com a sequência de peças, naturalmente vai ficar mais fácil você identificar no dia da sua prova qual é a peça necessária, porque você já vai ter trabalhado com várias peças. Então vai ficar mais fácil para você identificar qual a peça necessária, tá bom? Mas uma coisa é extremamente importante em relação à peça. Sempre que você for fundamentar uma peça, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, você não pode se esquecer que você está fazendo uma prova. Você não está fazendo uma representação real. Porque numa representação real existe uma finalidade real. A prova, a finalidade é demonstrar conhecimento. Você não quer prender ninguém. Você não quer uma interceptação real. Você quer passar na prova. Então a gente vai te ensinar técnicas para que você demonstre esse conhecimento, aproveite esse momento para ter esse contato com o examinador. E uma dessas informações que a gente vai bater bastante é que quando você for escolher uma peça que você acha proporcional, então, Lúcio, eu escolhi prisão temporária e não escolhi preventiva. Então você achou que era necessário, adequado e proporcional a prisão temporária. Por que você não escolheu a preventiva? A gente vai falar dessa diferença na prática. E aí você vai ter, é legal você colocar na sua peça por que você escolheu uma e por que você não escolheu outra. Isso tem a ver também com a necessidade, com a proporcionalidade. E a gente vai fazer isso também tranquilamente, beleza? Legal, então? Essa seria a proporcionalidade. Mais alguma coisa aqui, Zago? Então, o sentido de proporcionalidade, né? Necessidade e adequação, que é o conceito tradicional aí de proporcionalidade. E aí a gente vai para a estrutura da peça em si. Ou seja, qual é o mapa da peça que você precisa ter, seria essa estrutura da peça aí, tá bom?
Essa é a estrutura: endereçamento, preâmbulo, da síntese dos fatos, dos fundamentos e do pedido. O Zago vai explicar até esse termo pedido. Pode usar pedido, não pode usar pedido? O Zago vai explicar isso legal. Então vamos lá para o endereçamento, preâmbulo, da síntese dos fatos, dos fundamentos do pedido. O que você tem que colocar em cada um desses elementos e como é que vocês vão trabalhar isso? Vamos lá então, gente. Deixa eu voltar aqui, ó, para a tela primeiro. Eu gosto de conversar com vocês aqui. Então o que ocorre? Como a gente estava vendo nessa estrutura, tá? Toda e qualquer cautelar, você tem que trazer, no mínimo, esses elementos, tá? Preciso colocar o nome exato, quer dizer, dos fatos, da síntese dos fatos. Não, não é isso. A questão não é essa. É porque dentro dessa estrutura, são passos que você precisa seguir para que a sua peça seja pontuada de maneira efetiva, de maneira completa, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o chamado endereçamento. Deixa eu jogar na tela aqui. Então aqui, ó. Primeira coisa é o endereçamento, tá? Então, como qualquer peça processual, a representação ela é direcionada a um magistrado, né? Então você precisa identificar qual é esse magistrado, tudo bem? Então, olha só. Você precisa ter a atenção de verificar se a sua questão, por exemplo, ela traz se já existe um juízo prevento, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Tudo bem? Por exemplo, vamos imaginar que já exista uma interceptação telefônica em andamento e você vai estourar uma operação e representar pela expedição de mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão. Tá? Se já existe esse juiz prevento, é para ele que você vai pedir, tudo bem? Então é necessário que você tenha um conhecimento prévio, óbvio, né, de algumas situações envolvendo o CPP, né, claro, tá? Então, nos estados, como eu coloquei aqui, ó, geralmente se direciona a peça ao excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de tal coisa, tá? Da comarca de tal cidade. Se você que vai realizar o concurso para a Polícia Federal, você precisa saber o seguinte: existem essas varas federais que formam seções judiciárias ou subseções judiciárias. Geralmente isso aqui vai vir na sua prova, tá? Mas se não vier, lembrar de colocar seção judiciária. Coloca o termo mais genérico se estiver falando sobretudo de regiões maiores. Então, um crime ocorrido em Natal, tratando-se de um crime federal, e você precisa saber as atribuições do crime federal, é óbvio que na sua prova vai cair um crime federal, tá? É lógico, né? Não vai cair um crime estadual, você está representando para o juiz federal. Então você vai fazer o seguinte, você vai endereçar a quem? Ao excelentíssimo senhor juiz federal da tal vara federal, ou da tracinho vara federal, se não tiver nenhuma delas distribuídas, da seção judiciária do Rio Grande do Norte. Aqui, por exemplo, se houve em Natal, tá? E eu coloco aqui, ó, em relação ao pronome de tratamento, você não precisa colocar Vossa Majestade, o senhor doutor, ministro magnífico, juiz de... Não, vai no excelentíssimo senhor doutor, ponto, já é suficiente, você ganha tempo na sua prova, inclusive, tá? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal de uma das varas federais da seção judiciária do Rio Grande do Norte, tá? Excelente, beleza? E aí você vem para o preâmbulo, tá? Então, o que é o preâmbulo? O preâmbulo é algo introdutório, né? Tá? Então, no contexto aqui do nosso estudo, o que é preâmbulo? E para que ele serve? Preâmbulo é aquele instrumento, é aquela parte da sua representação em que, primeiramente, você se apresenta como autoridade legitimada para oferecer a representação. Então, este é o primeiro objetivo do preâmbulo, porque existem 3 objetivos, como eu estou mostrando aqui para vocês. O primeiro é você se apresentar como autoridade legitimada, tá? Se apresenta como autoridade legitimada para representar, tá? E como é que você faz isso? Você se apresenta, você diz assim, olha, eu sou delegado de polícia e com base em tais dispositivos legais, venho oferecer essa representação. Basicamente é isso que você faz. Então você coloca assim, ó, o delegado de polícia, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, e aqui que vem o pulo do gato, ó, aqui que vem a coisa mais importante. No uso de suas atribuições legais, aí você vai colocar isso, não deixe de colocar, vírgula, sobretudo no artigo 1º, inciso 2º da Lei 12.830. Cite expressamente a Lei 12.830, que é o Estatuto do Delegado de Polícia. Tá? Então, delegado de polícia, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, sobretudo no artigo 2º parágrafo 1º da Lei 12.830, vem a presença de Vossa Excelência representar, agora sim, você vai para a segunda finalidade do
do preâmbulo. Peraí, deixa eu colocar na tela aqui. Segunda finalidade do preâmbulo, que é a fundamentação legal. Com base na Lei 7.960/89, representar pela prisão temporária pelo prazo de 5 dias ou de 30 dias de fulano de tal. Então, você cumpriu os 3 objetivos do seu preâmbulo. Você se apresentou como autoridade legitimada, você colocou o nome da peça e você trouxe a fundamentação legal. Olha aqui como é que ficaria. O delegado de Polícia Federal, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, sobretudo no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, com fulcro na Lei 7.960, você já se apresentou como autoridade legitimada e você já trouxe a fundamentação legal. Vem a presença de Vossa Excelência fazer o quê? Oferecer representação pela prisão temporária pelo prazo de 5 dias de fulano. Pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos, ou pelos fundamentos que pormenorizadamente se seguem, ou pelos fundamentos que se seguem. Essa aí é uma questão de estilística. Aqui, ó, uma outra forma. O delegado de polícia infine assinado. Isso aqui é infine, tá? Não é infine, não. Já ouvi gente falando infine. Já ouviu isso aí, Lúcio? Falando infine. O delegado de polícia infine assinado. O cara acha que é inglês, né? Infine, tá, galera? Ou ao final, ou abaixo, enfim. É bom nem colocar isso aí, Martim, cara. Tá? No uso de suas atribuições legais, sobretudo no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830, com fundamento na Lei 9296/96, que regulamentou o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal, vem perante Vossa Excelência representar pela interceptação de comunicações telefônicas e quebra de sigilo de dados cadastrais e de extratos dos terminais vinculados a fulano. Não lembrei, professor. Não lembrei no dia da prova da Constituição Federal. Lembrei só da Lei 12.830, que você falou demais aqui, e lembrei do fundamento, que era a Lei 9296. Porque se você não lembrar disso, aí fica difícil, né? Tu coloca só o que você lembrou, tá? lembrei da Constituição. Coloca a Constituição? Coloca, tá? Coloca a Constituição. Beleza? Então, olha só. Embora na prática o nome da representação seja escrito com bastante destaque, é óbvio que você tem que tomar cuidado para não identificar a sua prova, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, posso colocar em letras maiúsculas, né, tão somente isso? Isso não vai identificar a sua prova. Agora você vai lá, coloca letra maiúscula, coloca asterisco, risca assim, aí não, né? Aí vamos com calma, tá bom? Depois você vem para a próxima parte da sua peça, então já falamos, vamos voltar aqui. Já falamos, da primeira parte, endereçamento, já falamos de preâmbulo. Agora nós vamos falar de fatos, tá? Então, a depender da representação, ela pode trazer para você assim fatos e pode dizer como se desenvolveu a investigação inicial. Então, aí ao invés de você colocar só fatos, você coloca assim, dos fatos e investigação. Ou dos fatos e investigação preliminar. Tá? Da síntese dos fatos e investigação. Dá para você colocar, esse nome é tranquilo, você pode escolher o nome que você vai colocar. Agora, se a sua representação, se a sua peça, a sua proposta de peça, ela traz tão somente dados iniciais que envolvem fatos e não fala que já houve uma investigação preliminar, etc., você coloca só da síntese dos fatos, da sinopse dos fatos. Tá? Essa é uma questão de estilística. Tudo bem? Então, aqui é fácil, cara. Tá? Aqui você vai exercitar seu poder de síntese. Você vai ter que ressaltar quais os pontos vão servir de base de ligação com a fundamentação jurídica, deixando de dados aí uns dados periféricos. Você deixa de lado os dados periféricos, você não precisa citar tudo, tá? Que em nada influenciarão para a decretação da medida. Então, olha só, é bastante comum nas questões práticas profissionais trechos enormes e cheios de detalhes. A pergunta é, de acordo com o seu conhecimento teórico do instituto que está representando ao magistrado ali, tá? Aquele detalhe, ele é importante? Ele tem importância? Ou seja, o magistrado vai valorar aquele dado? Se a resposta for sim, então coloca o dado. Se for não, relaxa, né, Magrão? Vai colocar para quê? Não precisa, tá? Você vai perder tempo na sua prova, tá? Então, vamos mostrar aqui, ó. Exemplificando, podemos ter uma questão enorme que, além de outros dados, narra a compra de um veículo pelo investigado. Você, diante da utilização do nosso método, já identificou, sem sombra de dúvidas, que a peça adequada é uma prisão preventiva, diante do receio de fuga do cara, tá? Que seria pela garantida aplicação da lei penal, portanto. Tá? Então, o que tem a ver a compra do carro? Precisa colocar? Não! Não precisa colocar a compra do carro, tá? Não deixe o examinador confundir sua cabeça. Beleza? Então, olha só. Você precisa responder no fundamento, aliás, melhor, na questão dos fatos, na sinopse dos fatos, você tem que trazer o que a questão te disser acerca do epitâmetro de Quintiliano.
É claro que você não vai ter isso tudo aqui. Você não vai ter isso tudo. Porque se você tiver isso tudo, você cumpriu os objetivos da sua investigação já. Que são o quê? Apurar materialidade, autoria e circunstância. Se você já tiver tudo isso aqui, a sua investigação já acabou. Então é claro que quando o examinador te trouxer a questão, você vai ter 3 disso aqui, você vai ter 2 disso aqui. E o restante? O restante vai ser o fundamento. Vai ser um dos fundamentos pelos quais você está representando pela medida. Você vai dizer o seguinte, olha, juiz, eu preciso disso. Para quê? Para eu saber quando, para eu saber por quê, para eu saber o que foi que aconteceu com bastante detalhamento, para eu saber com auxílio de quem que ele fez isso. Tá? É isso que você vai fazer. Tudo bem? Então, olha só. Aí você vem para a quarta parte aqui, que seria os fundamentos. Tá? Bom, sem dúvida, além da escolha correta da peça, tá? Já que vai ser avaliada no preâmbulo essa questão dessa escolha correta, este é o ponto mais importante da prova. Tá? Você precisa ter atenção. Então, olha, você precisa saber o seguinte, ó, a fórmula mais completa para você realizar esse esboço é você pensar nos elementos seguintes e ver se diante da medida representada há necessidade de abordá-los. Ó, fundamentação legal e constitucional, se houver. Tá? Depois, doutrina, relacionar princípios, jurisprudência atualizada sobre a situação, sobretudo em caso de estar a situação em voga nos tribunais. E expressão jurídica, sobretudo se refere à origem do instituto. Então, isso aqui é uma fórmula completa. Não vai dar tempo de você fazer tudo isso na sua prova, já te adianto. Tá? Não vai dar tempo. Então, você tem que analisar diante do caso concreto o que disso aqui vai ser necessário ou não. Então, vamos imaginar que você esteja diante de um caso envolvendo a Lei de Organizações Criminosas, que é uma lei recentemente nova. Recentemente nova. É uma lei, de certa forma, nova. Tá? Então, talvez seja interessante você falar um pouquinho sobre a Lei 12.850. Vamos imaginar que seja um caso de infiltração que eu trouxe para vocês aí dentre as cautelares, envolvendo a investigação de um crime de pedofilia, entre aspas, né? Aquele 241 do ECA. Então, talvez seja interessante você falar dessa fundamentação legal, já que ela é nova. Tá? Ou seja um caso que a doutrina diverge e isso pode ser um dos pontos de cobrança da sua prova. Então, seria interessante você falar daquela situação doutrinária divergente. Tá? Então, isso vai depender do caso concreto. Tá? Agora, isso aqui sim. Você tem que ter isso aqui, que é aquilo que o professor Lúcio já tinha explicado para vocês. Fumus comicio delito, que é a prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria. É muito importante que você coloque isso aqui. Tá? E outra, nunca invente elementos que não foram citados no corpo do caso prático. Não traga elementos que não estão ali. Tá? Aí você precisa novamente dizer aí do seu risco, né? Que é um risco provável, grave e irreparável. É aquilo que eu sempre falo. Excelência, eu preciso disso, preciso agora, senão vai acontecer um grave dano à investigação, à ação penal ou pessoas e coisas, a depender da natureza da representação. E por fim você vem aqui para a questão do pedido. Tá? Então, é correto falar pedido? Tecnicamente não. Por quê? Porque você não está fazendo um requerimento. Então você não faz um pedido. Talvez seria mais adequado colocar da conclusão. Tá? Entretanto, é uma praxe se colocar pedido. E a gente vai continuar utilizando pedido aí, entre aspas, tá? Como algo que estivesse tecnicamente correto. Embora a gente já tenha ressaltado que talvez das conclusões ou da conclusão seria melhor. Tá? E aí vem, professor, posso colocar essa expressãozinha aqui, ó, nesses termos pede deferimento? Tá? Isso aqui é facultativo. Tá? Na verdade, é a mesma crítica que você está utilizando em relação a pedido, tá? Porque você não está pedindo deferimento de nada, afinal de contas é uma representação, tá? Mas torna-se facultativo. Tudo bem? Então, o que seria um modelo coringa? E aí você termina, na verdade, seu pedido assim, ó, tá? Com uma conclusãozinha simples. Ó, por todo exposto, e com arrimo você cita de novo, tá? A fundamentação legal é interessante que você cite de novo. Representa essa autoridade pela decretação da prisão temporária por 5 dias de fulano, né? Após manifestação ilúcita do representante do Ministério Público. Isso aqui até hoje não foi pontuado, tá? Mas é interessante colocar. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o modelo coringa aqui, como é que seria. Ó. Primeiro, você tem aqui ó, o endereçamento, tá? Se a sua prova trouxer o número de IP ou do processo, coloca aqui, ó. Beleza? Coloca aqui nesse local. Se não tiver, não inventa não. Se não tiver, não inventa. Por quê? Porque vai fazer com que você identifique sua prova.
E nem tá? bota IP número 3 pontinhos, também não faça isso. Não faça isso, não coloque IP número 3 pontinhos. É só se a sua questão trouxer o número do inquérito policial, tá? Então, endereçamento. Excelentíssimo senhor juiz federal da tal vara da seção judiciária de... Você vai colocar, lógico, que a questão vai trazer isso para você, tá? Então, aqui o preâmbulo, ó. Delegado de Polícia Federal final assinado, no uso de suas atribuições legais, com fluxo. Aí você vai colocar aqui a Lei 12.830, tá? E... A Ita perguntou aqui se é Só legal um colocar segundinho. o artigo 144 da Constituição. Pode Legal colocar também. No preâmbulo. Sim, é legal também. No preâmbulo, tá? Pode colocar também, tá? Afinal de contas, é uma fundamentação constitucional da sua atuação. Mas não deixe de citar 12.830, tá? Porque eu tenho muita convicção de que as próximas provas vão começar a cobrar isso como espelho de correção, tá? A Lei 12.830, você citar isso. Então, aí vem aqui, ó, você vai colocar os fundamentos legais, você já cumpriu o primeiro objetivo, que é se apresentar, você já cumpriu o segundo objetivo, que é colocar aqui, ó, tá? A fundamentação legal, e aí vem aqui, ó, a presença de Vossa Excelência, oferecer representação pelo nome da peça, o nome da representação. Então você cumpre os 3 objetivos do seu preâmbulo. E aí você vem aqui, sinopse dos fatos, como eu já expliquei, trazer aqui de maneira resumida aquilo que você tem em relação à leitura da questão do epitâmetro de Quintiliano, nos fundamentos, aquilo que nós já conversamos acerca de um breve apanhado sobre o Instituto, se for necessário, além do fumus comissi delicti periculo in mora, que vai variar, lógico, de acordo com a medida. Tá? Então, foi lá já o endereçamento, o preâmbulo, sinopse dos fatos, né, a fundamentação e pedido, que nada mais será do que um fechamento da peça. Pelo amor de Deus, não identifique sua prova. Tá? Não identifique sua prova. E aí a gente vai, então, entrar aqui na próxima aula. Eu vou passar aqui de novo para o professor Lúcio. Quiser dar uma olhada se tem alguma pergunta, Lúcio? Tá, vamos olhar aqui rapidinho aqui algumas perguntas. Deixa eu olhar aqui, porque eu tô com a... Só um minutinho. Acho que é a Ita aqui que está acompanhando a aula ao vivo, tem uma galera aqui. A Ita perguntou, professor, quando é exigido análise técnico-jurídica da conduta, eu tenho que abordar aspectos doutrinários acerca da conduta ou basta mencionar as condutas nos campos dos fatos e tipificá-los? Bom, basicamente tipificar as condutas, mas se trata de uma prova. Se você tem espaço e tem linha e você pode demonstrar conhecimento e fazer uma análise, por exemplo, por que você entendeu que é consumado e não tentado? Por que você entendeu que era roubo e não extorsão? Por que você entendeu que era um tipo e não outro? É sempre legal, porque alguém vai ler a sua peça, esperamos nós, né, lá no examinador, vai ler a sua peça, se você tiver a pontuação necessária para tanto, e acredito que terá. E claro que aquela pessoa que simplesmente botou artigo 157 roubo, ou aquele que mesmo não colocando artigo, falou é roubo, não se trata de latrocínio por isso, por aquilo, ou é um latrocínio tentado, ou é um latrocínio consumado, ou enfim, é lavagem de dinheiro, não é, por quê? E aí isso sempre demonstra conhecimento, tá, Ita? Muito legal. Professor, será que não cai delação premiada? Não tenho ideia de como se faz. Pessoal, delação premiada é basicamente, delação premiada é basicamente um depoimento mais qualificado e identificado que você encaminha ao juiz para homologação. Não vejo isso cabendo numa peça, mas a gente pode dar uma olhada e quem sabe numa aula comentar sobre a delação premiada. Fazer uma delação premiada, sei lá, a gente tem que simular um depoimento, alguma coisa assim, porque nada mais é do que você pegar um depoimento e encaminhar para o juiz com as medidas que você acha que é necessária ou com os benefícios que você acha que é necessário, mas para uma peça prática eu acho que não caberia. Enfim, no examinador, numa prova, tudo é possível, mas a gente não aposta na delação premiada. Mas atendendo aí a sua sugestão, vamos falar, mesmo que de uma forma mais objetiva, sobre a delação premiada em uma das aulas. Tá bom, Ita? Obrigado. Professor, é possível mais de uma cautelar numa mesma peça? É possível. É possível, é bem comum, inclusive. Você ter, por exemplo, busca e apreensão e prisão. Uma prisão e busca e apreensão, é bem comum. Claro que essas medidas não vão ser contraditórias, né? Não tem sentido você pedir, sei lá, uma interceptação telefônica e a prisão. Não tem muito sentido. O cara vai estar preso, espero que ele esteja sem o celular dele, né? Agora você pode pedir a quebra dos dados pretéritos, né, e a prisão. Se bem que o juiz dificilmente deferiria, né? Porque se você está pedindo
os dados, enfim, mas é Não, às possível. vezes é possível, É. sobretudo caso de prisão porque temporária, né, que serve a investigação. o caso prático é que vai dizer, né? O caso prático é que vai dizer. Ela perguntou se coloca o preâmbulo do artigo 144. Legal. O artigo 144 é legal colocar sim. E ela perguntou também se é obrigatório pular linhas. Não é obrigatório, não. Talvez se você fazer uma estruturação da peça pulando uma linha ou outra, isso esteticamente seja legal para a sua peça. Mas não é obrigatório, não. E vai perder linha. Você vai perder linha e você pode precisar depois de uma fundamentação. A prova deve ser uma prova longa. Né? Considerando a última prova de delegado da Polícia Federal, que foi bastante longa, não foi uma prova fácil, né? A gente acredita numa prova longa. Mas eu acredito numa prova mais fácil do que a anterior, porque essa prova vai ser no mesmo dia da prova objetiva. Legal? Ao final, a Evelise perguntou, é certo colocar delegado de polícia, local e data? Sim, você coloca delegado de polícia, bota delegado, você pode até botar delegado A, tá? Evita colocar delegada, porque delegado é o gênero. Né? Então, assim, geralmente você fala delegado como cargo. E aí, quando você coloca delegada, você já está identificando, se você bota delegado, você pode ser homem ou mulher. Né? E se você bota delegada, você está se identificando. Tá? Então, é melhor colocar delegado e a local, data, o Zago vai explicar isso legal. Ok? Na dúvida eu posso colocar... Evelise, que medo! Não tenha medo, gente. Não tem esse pânico todo, tá? Realmente você ter alguns cuidados básicos, mas a gente vai bater tanto nesses cuidados que vai ficar natural, vai ficar automático para vocês. Beleza? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para a tela. Legal? Pessoal, só dando aqui uma orientação. Então, essa primeira parte da aula, né, a gente falou da estrutura, está tudo delimitado lá, está tudo descrito lá no seu material. Agora, rapidamente, a gente vai explicar a peça. Eu acho que até pelo andar da hora, Zago, você pode explicar a peça da aula 1 e talvez na próxima aula você finalizar. O que você acha? Pode ser. Ou você sinta-se à vontade. Tá. Né? Para não ficar muito cansativo nem para vocês, nem para o professor aqui. Ele vai falar da peça de busca e apreensão, é isso? A peça de busca e apreensão. E vai falar como é que ele estruturou essa peça e como você deveria estruturar uma peça desse tema numa situação real. Beleza? Então é isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu parto, tá, do pressuposto que vocês leram o material, ok? Então, aqui neste material, obviamente, a gente vai sempre remeter àquilo que a gente viu nessa aula 0. Por quê? Porque a aula 0 é base de tudo. Quer dizer, é ela que nos auxilia a fazer a oferecer qualquer representação aqui, tá certo? Então, eu trago aqui alguns conhecimentos teóricos muito incipientes. Por quê? Porque a gente só precisa rememorar determinadas coisas. A gente não precisa trabalhar o que é busca e apreensão, o que é da aurora ao crepúsculo. Passou, tá? Isso aí eu pressuponho que você, no seu conhecimento de processo penal, já tenha, né, adquirido essa bagagem. Afinal de contas, você está fazendo um concurso para delegado de Polícia Federal. Mas, de qualquer forma, a gente traz aqui alguns pontos polêmicos que, de repente, se caírem na sua prova, você vai conseguir trabalhar legal. Como, por exemplo, essa situação aqui, ó, do mandado genérico, etc. Tá? Então, vamos partir para a peça, que é o que efetivamente importa para a gente. Então, a gente vai trabalhar aqui várias peças juntos, tá? Para que a gente possa, ao final, sentir segurança na elaboração desta peça. Então, olha só. Em 5/5/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Federal número 1736/2018, a fim de apurar a subtração de 7 notebooks tombados sob os números tais. Beleza. Pertencentes à União e vinculados à Terceira Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, situada em João Pessoa. Bacana. Olha só. Já dessa primeira análise, a gente já consegue entender, né, que isso aqui, gente, ó, isso aqui vai ser desnecessário na hora que você for colocar na sinopse dos fatos, concorda? Você precisa colocar o número do patrimônio de cada notebook? Não vai precisar, tá? Agora, aqui você já tem dados importantíssimos em relação ao epitâmetro de quintiliano. Você já tem o quando, tá? Quando o inquérito foi instaurado, na verdade, tá? Ali mais à frente você tem o quando provavelmente aconteceu e você já tem o que aconteceu. Foram subtraídos notebooks da Terceira Vara Federal. Tudo bem.
Os referidos computadores portáteis estavam guardados em um armário de metal situado na sala do diretor de secretaria daquela vara federal. Verificou-se que não houve qualquer indício de arrombamento, razão pela qual não se solicitou perícia no local e se passou a desconfiar que a subtração tenha sido efetuada por algum servidor ou estagiário da vara. O diretor de secretaria, tem o nome do indivíduo aqui, Henrique Bastos, foi ouvido no bojo do IPF, no Inquérito Policial Federal, afirmando, em suma, que é o único que oficialmente possui a chave do armário em que estavam guardados os notebooks, mas eventualmente cede tal chave ao servidor que necessita retirar algum bem daquele local. Por que eu coloquei servidor entre aspas? Porque daqui a pouco você vai ver que era funcionário público para fins penais nos termos do artigo 327, mas não era servidor, tá, de carreira efetivamente. Onde também são acondicionados materiais de escritórios e alguns documentos. Indagado, afirma que há cerca de 3 semanas cedeu as chaves ao servidor Paulo e há cerca de 2 dias após ao estagiário Maurício, para que estes retirassem de lá algumas resmas de papel. Afirmou-se recordar que o servidor Paulo devolveu as chaves alguns minutos depois, mas Maurício apenas devolveu no dia seguinte, sob pretexto que havia esquecido de devolver no dia anterior. Paulo também foi ouvido em termos de declaração, ocasião em que relatou que de fato pegou as chaves do armário com o diretor de secretaria, lá retirou uma resma de papel e devolveu-lhe as chaves. Afirmou que achou estranho o fato de Maurício, assim que tomou conhecimento do início das apurações junto à Polícia Federal, desistiu de continuar no estágio e sequer se despediu dos servidores e demais estagiários. Analisando as imagens do circuito interno de TV, foi possível perceber que em 6/4/2018, aqui o seu quando aqui, né? Por volta das 21 horas, Maurício chega sozinho, a pé, ao edifício da Justiça Federal da Paraíba, situado em João Pessoa, e após cumprimentar o vigilante, adentra no prédio pela garagem. Cerca de 15 minutos após, deixa o edifício carregando uma bolsa de corpeta aparentemente pesada. Só fazendo aqui, talvez aproveitando para dar uma dica, galera. Na medida que você vai lendo o texto da peça, você está observando que o professor Marcelo está falando, aqui é o quando, aqui é o não sei o quê. Porque é importante que você, ao ler a peça, você já consiga identificar e quem sabe, já com sua caneta lá, você já puxa uma setinha e diz, aqui dentro Aqui é o onde, aqui é o quê, aqui é o onde, aqui é o quê, aqui é o quando, aqui é o como. Por quê? Porque depois você vai apenas realocar essas informações na sua peça. Você vai basicamente pegar essas informações e colocar em uma determinada ordem com as suas próprias palavras, você não vai copiar o texto, você vai parafrasear e tudo mais, e você vai colocar no seu texto dentro da estrutura da peça que vai ser sempre igual. Você vai ver que todas as peças vão ter a mesma estrutura, vai ser uma repetição e vai ser massificado, e você vai ver que vai ficar fácil. Então, observe isso, isso aqui é o quando, isso aqui é o onde, isso aqui é materialidade, isso aqui é indício de autoria. Beleza? Excelente dica. Exatamente. Então, olha só, depois continuando aqui. Após pesquisas em fontes abertas, identificou-se, através do número de telefone cadastrado, que Maurício possui uma conta em um famoso site de compra e venda de mercadoria, tipo o LX, tá? Onde 3 dias após a descoberta das subtrações, anunciou por preço abaixo do mercado a venda de 4 notebooks com características idênticas à dos aparelhos subtraídos. Embora não fosse possível visualizar nas fotos do anúncio as placas de tombamento, não é possível descartar que tenham sido suprimidas. O anúncio diz que os aparelhos estão em perfeito estado de funcionamento e não possuem nota fiscal, pois foram perdidas. Realizou-se pesquisa em bancos de dados oficiais, sendo Maurício corretamente identificado como, e aqui tem identificação completa do sujeito. Você, como autoridade policial que preside a apuração, deve representar pela medida adequada. Fácil imaginar que aqui seria uma busca e apreensão, né? Quer dizer, você tem aqui uma série de informações, tá, que fazem com que você chegue a esse pensamento, né? Então, será que é interessante deixar essa resolução para o próximo? Eu acho que sim, né? Então vamos responder aqui algumas dúvidas, pessoal, e vamos deixar a resolução, então, desta questão, tá, para a próxima aula, na próxima terça-feira, tudo bem? Então a gente volta a colocar aqui alguns pontos muito importantes para que a gente consiga esmiuçar de maneira bastante detida, né, esses pontos, tanto da resolução dessa questão, tá, quanto desta outra peça aqui, tá? Então, se você, com base na aula 0, já sentir segurança para resolver esta proposta de peça aqui, ó, a segunda peça, tá? Que é a segunda peça que eu coloquei para vocês aqui, ó, essa daqui, ó, tá? Já faça.
tá? Que é a que fala lá da Rádio Pirata do Gal. Tá? Se você já sentir confiança para fazer, faça. Ou então, faça e depois refaça quando nós tivermos a próxima aula. É legal porque assim, essas peças, o professor Zago vai montar a peça e vai comentar ponto por ponto como é que ele estruturou a peça, e a aula tem essa didática, beleza? Para que vocês tenham essa informação assim detalhada e que você tenha segurança no dia de fazer a prova. Aí você tem que fazer, porque é uma questão prática mesmo. E muitas pessoas têm medo de escrever. Deixa eu até voltar a tela aqui para mim. Né? O que acontece, meus amigos? Muitas pessoas têm medo de escrever, porque talvez não estejam acostumadas a escrever, perderam o hábito de escrever. Mas você tem que escrever, você tem que perder esse medo. Então, mesmo que você faça copiando o que a gente fez, copiar é uma forma de aprender. Tá? Pegue o raciocínio, tente fazer você mesmo. Não precisa ser uma prova perfeita, não precisa ser uma peça perfeita, não precisa ser uma coisa assim, Machado de Assis. Não precisa. Você só precisa estruturar dentro de uma estrutura, você só precisa colocar as informações dentro de uma estrutura lógica que você vai aprender e está aprendendo já nesse curso. Todo esse material ele fica disponível na plataforma de ensino. Então, se você tem alguma dificuldade de acessar a plataforma de ensino, por favor, encaminhe um e-mail. Não mande nada para o WhatsApp, tá, meus amigos? A gente tem dificuldade de atender por WhatsApp, porque o WhatsApp não permite que a gente faça um controle do que já foi respondido, do que já não foi, e aí vira aquela bagunça, tá? Mande por e-mail, porque a gente vai lá ver detalhadamente qual é a sua dificuldade. E também, se você tiver qualquer dúvida, você também pode mandar por e-mail ou pode mandar na própria plataforma do Hotmart, porque lá a gente também tem acesso, você tem acesso lá ao fórum e a gente também tem acesso a essas perguntas para responder. Também não enviem dúvidas para o WhatsApp pelo mesmo motivo. Depois a gente não tem um controle e não tem como disponibilizar também para todas as pessoas, tá bom? Então é isso. Zago, quer falar mais alguma coisa? Finalizando a aula de hoje. Só agradecer, galera, então, aí por essa primeira aula, para quem assistiu ao vivo, tá? Eu acho que é bastante interessante que, na medida do possível, que vocês assistam às aulas ao vivo, em razão da possibilidade de interagir comigo aqui, tá? Então pode existir determinada situação que você não entendeu a priori, e aí que você vem e me pergunta, né? Coloca lá o hashtag, me faz uma pergunta e eu posso explicar na hora, tá? Se você não tem essa possibilidade de assistir a aula ao vivo, não tem problema, tá? As perguntas que eventualmente você tiver, você pode mandar pra gente também, que a gente responde posteriormente. Beleza? Inclusive, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aí, Lúcio. Deixa eu olhar aqui. Acho que a Evelise... Esse curso, especificamente da Polícia Federal, não é um curso com correção individual, tá bom, gente? Bacana sistemático de deixar uma peça para fazer e depois corrigir na próxima aula. Legal. A gente sempre vai deixar, viu, Bruno? Bruno falando, bacana sistemática de deixar uma peça para fazermos e depois corrigirem na próxima aula. É essa a ideia. Sim. A gente explica e depois apresenta a peça. Tem uma peça de exemplo, é sempre assim, né? É sempre assim. Você tem um material teórico necessário para que você consiga elaborar a peça de maneira plena. Depois desse material teórico, nós temos uma proposta de peça que é resolvida passo a passo, de maneira bastante detida, tá? E depois nós temos uma proposta de peça que é corrigida na próxima aula. Tá, a Evelise perguntou, né? Aqueles crimes que é necessário pedir autorização para investigação, não sei exatamente o que ela quis dizer. Desculpa, Evelise, eu não entendi sua pergunta. A Tatiana perguntou, qual é a peça que será corrigida na próxima aula? Serão corrigidas essas duas peças. Na verdade, vai comentar as duas peças exatamente. de busca e apreensão e vai apresentar a próxima peça. Exatamente. Isso. Exatamente. Vou comentar já. A próxima peça A próxima peça vai ser prisão temporária. Beleza. Tá? Então ele vai comentar as duas peças, a peça exemplo e a peça exercício, e na próxima aula ele vai comentar, o professor Zago, e eu vou estar com ele. Na próxima aula eu não vou estar com ele, eu vou voltar com vocês na questão discursiva, tá? Da aula de questões discursivas, tá? Ele vai falar sobre prisão temporária, também vai apresentar uma peça exemplo, também vai ter uma peça de exercício e depois na outra aula ele comenta as duas. É sempre assim, beleza? Muito obrigado pela aula, Léo. Léo, um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Valeu, Léo. Manu, professor, fiz uma peça e fiquei com essa dúvida na interceptação telefônica. É obrigatório colocar na peça o nome sigiloso entre endereçamento e os fatos? É bom você colocar em algum momento da sua peça
que aquela medida, que você sabe que aquela medida é uma medida sigilosa e tem que correr em autos apartados. Mas o professor Zago vai falar da melhor forma de você fazer isso sem identificar a sua peça. Tá? Às vezes, dependendo como você bota sigiloso aí, pode identificar a sua peça. Tá? Mas na aula específica o Zago vai falar legal disso aí. Professor, os materiais são muito bons. Fiz a peça e foi tudo ok. Ufa, valeu, Melo. Um abraço. Vinícius Valeu, Melo. Vinícius Melo. Vinícius Melo? Não é aquele zagueiro do Brasil? Vinícius Melo? Não. Porra, que massa, cara. É ele. Pô, tá estudando para delegado, Vinícius Melo. Pô, vai jogar bola, cara. Quando praticados por diplomata. Não entendi. Aqueles crimes que é necessário pedir autorização para investigação. Quando crimes que é necessário com prerrogativa de função. Pô, a gente pode falar alguma coisa disso. Endereçar só de maneira correta, porque a investigação vai estar em curso, né? Entendeu? Não há uma representação necessária. Isso. Evelise, se você tiver uma dúvida talvez mais complexa, manda por e-mail que a gente vai dar uma olhada. E é bom que essas dúvidas ocorram, porque a gente já inclui, já alimenta e já melhora as próximas aulas, tá? Valeu. Mas basicamente, se há alguma coisa por prerrogativa de função, ou se existe algum tipo de imunidade, e aí, bom, se for um diplomata, não tem muito o que fazer, né? O que vai fazer? Diplomata não tem responsabilidade penal. Não tem responsabilidade penal. Eu não entendi exatamente qual foi a pergunta dela. Talvez se ela mandar um e-mail e detalhar, viu, Evelise? Faz esse favor, meu amor. Sente confiança, vai estar tudo certo. Valeu, garoto, um abraço. Movalci, muito boa aula. Valeu, Movalci, um abraço. Evelise, manda detalhado aí que a gente vai ter o maior carinho de te responder, tá? Valeu, então. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Então, quem não segue a gente aí nas redes sociais, vou ser delegado e Marcelo Zago Ferreira. Valeu? Até a aprovação. A aula vai ficar salva na sua plataforma, beleza? Um abraço, tchau.